Oi, boa noite. Primeiro eu vou começar explicando por que eu uso do chapéu. Estamos em junho, época de festa da roça. No ano passado teve uma festa maravilhosa na minha igreja. A gente teve muita, mas muita aglomeração. Muito calor humano. Mas este ano não pode ter, não pode nem abraçar, por causa do coronavírus. Mas nada impede que eu use o meu chapéu. E como eu gosto muito de estilo country, é com ele que eu participo das festas na minha igreja. Hoje eu vou falar sobre o vídeo de hoje. Eu falarei sobre 3 coisas importantíssimas para nós entendermos a palavra de Deus, entendermos a mensagem da graça. A mensagem que Deus tem me dado é sobre a graça. E o que é a graça? A graça é a profundidade do amor de Deus. É aquilo que ele fez nos bastidores pela igreja, que a igreja nem tem noção. É aquilo que está escrito nas entrelinhas da Bíblia. É algo que é onde está o verdadeiro relacionamento de Deus com a igreja. De Gênesis a Apocalipse, Deus revela o amor dele. Mas a profundidade do amor de Deus está antes da fundação do mundo e vai além, vai por toda a eternidade. Ok? De Gênesis a Apocalipse, Deus revela o amor, mas a profundidade do amor dele é antes da fundação do mundo e segue por toda a eternidade. Ok? Deu para entender? Então, Deus me mostrou, conforme ele foi me dando a mensagem da graça, ele me mostrou que tem 3 critérios, que ele monta as mensagens em cima desses 3 critérios. E eu vou passar para vocês agora. Não existe grau de importância. Todos 3 são importantíssimos. O primeiro, para você entender a palavra de Deus de uma maneira organizada, definida, aplicável ao entendimento, sem que ela pareça contraditória. O primeiro deles é que você tem que levar em consideração na hora de interpretar a Bíblia, na hora de interpretar o que você está lendo. Que Deus é uma pessoa que tem um caráter para zelar. Deus é uma pessoa que se ama, é uma pessoa que se respeita, é uma pessoa que se valoriza. Deus é uma pessoa que tem sentimentos, é uma pessoa que tem sonhos, é uma pessoa que tem objetivo, é uma pessoa centrada, é uma pessoa organizada, é uma pessoa paciente, é uma pessoa que ele é uma pessoa focada, que quando ele tem um objetivo, ele não olha nem para a direita nem para a esquerda, ok? Ele não deixa que nada tire a atenção dele, seja o que for. Isso é muito importante para entender a mensagem da graça e entender a Bíblia de uma maneira que não pareça contraditória. Por exemplo, Deus ele não precisa que ninguém fique vigiando ele, porque ele mesmo se vigia, ele mesmo se policia. Ele tem um caráter, ele é santo, santo, santo. E ele mesmo se cobra, tá? Deus, ele não fez nada assim pelo poder de ser Deus. Assim, no sentido assim, eu sou Deus, sou todo poderoso, ninguém pode me tocar, então eu faço aquilo que eu quiser, ninguém pode me cobrar nada, e eu mando e eles têm que obedecer, se não obedecerem eu vou castigar e vou mandar para o inferno, pronto e acabou. Não, Deus não fez isso. Deus, ele tem um caráter para zelar. Quando Deus desejou criar o homem para se relacionar com o homem, e o que tem dentro de um relacionamento? Tem, expressão de amor, tem, expressão física de amor, tem abençoar, presentear, ficar junto por toda a eternidade. Isso existe dentro de um relacionamento. Só que fazer isso com um homem sendo perfeito não é amor. É troca de conveniência. Porque Jesus disse assim, é muito fácil amar o teu amigo, por isso eu digo, ame o teu inimigo. Então o caráter de Deus exigiu que Deus cumprisse algumas exigências para que o caráter dele não fosse maculado, porque se Deus se tivesse esse relacionamento com o homem, no verdadeiro sentido da palavra, né? Expressão de amor, abraço, carinho, passar a eternidade com o homem, ali junto com o homem. Se ele fizesse isso com o homem, sendo o homem perfeito, ele seria hipócrita. E hipocrisia não faz parte de um caráter santo. Então Deus não seria santo. Então o caráter de Deus exigiu que ele cumprisse algumas exigências para realizar o sonho dele
que era passar a eternidade com o homem, expressando todo o seu amor para com o homem. Então, ele fez o que o caráter dele exigiu. Isso é muito importante para entender a mensagem da graça, igreja, ou você que estiver assistindo esse vídeo. Agora, um outro critério que é muito importante também, para se entender a palavra de Deus de uma maneira que ela não pareça contraditória. Tem uma frase, não sei se é um ditado, que fala assim: se a pessoa não sabe para onde vai, nenhum vento é favorável. A Bíblia, ela é um grande quebra-cabeça. Cada versículo é uma peça que tem que encaixar. De todos os ângulos, ela encaixa. Deus fala a mesma coisa de Gênesis e Apocalipse, de vários ângulos, que conforme eu for fazendo os vídeos também, vocês vão saber. Se a Bíblia ela é um grande quebra-cabeça. E ela também ela é toda encaixada. Ela se autorresponde, se autoconfirma e se autocomplementa. Certo? Se não tivesse um enredo espiritual, ela seria perfeita desse jeito? Não. Por quê? Porque não teria assim uma base, não teria assim uma diretriz, não teria assim um porquê nem um pra quê. Entenderam? Então ela não seria perfeita do jeito que ela é perfeita. Ela não se autocomplementaria, não se autoconfirmaria, não se autorresponderia, e não seria tão bem encaixada como ela é. Nada faria sentido. Mas por existir esse enredo espiritual, que ela é tão perfeita. E o que é um enredo espiritual? Quando Deus desejou criar o homem, o caráter dele exigiu que ele cumprisse algumas coisas. Adquirisse o direito de realizar o sonho dele, que é se relacionar com o homem por toda a eternidade, expressando o amor, né, abençoando. Aí a sabedoria de Deus orientou ele. Então, o enredo espiritual está baseado nesses 5 tópicos. A sabedoria de Deus orientou a Deus como ele deveria fazer, o que ele deveria fazer, como fazer, quando fazer, através de quem fazer e por quem fazer. O enredo espiritual está montado em cima desses 5 pontos. Ok? Aí Deus traçou tudo aquilo que ele deveria fazer, orientado pela sabedoria dele, que ele conta onde? De Gênesis a Apocalipse. É a parte visível, Gênesis, Apocalipse. Mas, na verdade, começa antes da fundação do mundo e vai por toda a eternidade. Esta profundidade do amor de Deus. Então, este enredo espiritual também é muito importante para entender a Bíblia. E conforme eu for fazendo os vídeos, vocês vão entender melhor. Agora, o terceiro também é muito importante, gente, é muito importante. Quando Deus começou a me dar as mensagens da graça, ele começou por um assunto polêmico. Aí um dia, eu conversando com uma pessoa na igreja, essa pessoa falou para mim assim: olha, tem um teólogo que diz que essa coisa é assim, assim, assim. E ele tem teologia, ele tem grego, ele tem hebraico. Então, entre você que não tem grego, hebraico, nem teologia, e ele, vão preferir acreditar nele. Aí eu falei: eu sei disso, já falei isso com Deus. Aí chegou... isso foi no domingo. Aí eu fiquei triste, sabe? Porque não por ele, pelo que ele falou, mas, assim, sabe quando você se sente assim, como se estivesse, assim, perdido o chão, se sentindo num desafio, como se que você não ia conseguir vencer, mas que você sabia que era uma coisa de Deus, mas você está se sentindo incapaz de vencer aquilo, o desafio. Aí eu cheguei em casa na segunda-feira de manhã, eu falei assim: olha só, pai, eu estava sozinho, olha só, pai, eu não tenho chamado, eu não quero saber de nada, eu estou chutando balde, eu não tenho grego, não tenho hebraico, não tenho teologia, eu nunca fui boa para idiomas, não é agora que eu vou ser, ninguém vai me levar a sério, então eu não quero saber de mais nada, eu não tenho chamado, estou chutando balde. Isso foi numa segunda-feira.
Aí eu fiquei segunda, terça, quarta-feira, com aquela tristeza, sabe assim? Não fiquei melancólica, arrasada, mas aquela tristeza de leve no coração. Aí na quinta-feira, Deus falou comigo assim: mas o que eu estou te dando não está baseado no grego e no hebraico. O que eu estou te dando está baseado em algo inquestionável, está baseado em algo imutável. O que eu estou te dando a luz do meu caráter. E Deus disse mais, que não podemos ter como santo algo que fere o caráter dele. E Deus disse mais, porque santo é o caráter dele. O que Deus fez eu entender? Que o grego e o hebraico são ferramentas na hora da escrita. Mas o que vai dizer se a nossa interpretação está certa ou errada, seja de qualquer pessoa, seja sobre qualquer texto da Bíblia, de qualquer religião, o que vai dizer se a interpretação está certa ou errada é o caráter de Deus. Se nós pegarmos as interpretações, analisarmos à luz do caráter de Deus, o que a nossa interpretação está dizendo em relação ao caráter de Deus, se ferir, está errado. Ela pode ser muito linda, a interpretação pode ser muito altruísta, estará errada. A gente pode ter aprendido desde criança, o maior teólogo pode ter falado, se ferir o caráter de Deus, se for analisada à luz do caráter de Deus e ferir, ela estará errada. Por quê? Porque, gente, a Bíblia, ela revela Deus. Ela revela o caráter de Deus, seus sentimentos, seus pensamentos, suas ações, seus propósitos, seus sonhos, seu coração. Então, como é que pode a interpretação ferir o caráter de Deus e estar certa? Não tem sentido, concorda comigo? Então, são em cima desses três critérios que Deus monta as mensagens para me dar. Ok? Por isso que eu falo muito, vocês vão, conforme eu for fazendo os vídeos, quem já viu os outros, vão ver que eu vou falar muito assim, Deus ser hipócrita, vou sempre falar alguma coisa relacionada, analisando a luz do caráter de Deus. Por quê? Porque é assim que Deus tem me dado as mensagens. Ele faz eu analisar a luz do caráter dele. Não sou eu, não. Não sou eu. É algo automático. Por exemplo, quando eu leio a Bíblia agora, vamos supor, Jonas foi, Deus mandou ir para Nínive, aí Jonas desobedeceu, aí Jonas foi para o outro lado, aí foi engolido pelo peixe, aí depois foi vomitado na terra, aí pregou para Nínive, porque ele não queria que o povo se arrependesse, né? Porque ele sabia que Deus ia salvar. Aí o que a gente olha? Não, porque Jonas não queria pregar, porque ele não queria que o povo se convertesse, porque ele não amava o povo, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. A gente vê muitas coisas dos homens. Só que quando agora, depois que Deus começou a me dar a mensagem da graça, quando eu leio a Bíblia, Deus não faz eu enxergar mais o que o homem fez. Deus faz eu enxergar o propósito dele. Não sou eu. É Deus que mostra para mim o propósito. Então eu não consigo mais ficar presa ao que o homem fez. Por que Jonas, Deus teve que permitir que Jonas fizesse aquilo? Fosse para o lado contrário, fosse engolido pelo grande peixe. Porque, gente, lembra lá quando Jesus falou assim, falaram para Jesus assim, nos dá um sinal? O que Jesus citou? Não vos darei nenhum sinal a não ser o de Jonas. Que ali ele estava falando sobre o quê? Quando Jonas foi engolido pelo grande peixe e ficou submerso, ali representa o quê? A morte e o sepultamento de Jesus. Quando Jonas foi vomitado na terra, ali representa a ressurreição. Então é isso agora que eu vejo, que foi importante para Deus permitir que Jonas agisse daquela forma, para que fosse uma simbologia, para que Deus desenhar uma verdade espiritual em relação à graça, em relação à morte e ressurreição de Jesus. A morte, ele debaixo da terra durante os 3 dias, depois ressuscitar. Foi para Deus, Jesus usar como um sinal para mostrar essa verdade espiritual, a morte e a ressurreição dele. Quem entendeu, diga amém. Então, Deus não me mostra mais o que o homem fez. Ele sempre faz eu ver o propósito dele. E traz tudo isso à luz do seu caráter. Tá bom? Então, igreja, e você que estiver assistindo esse vídeo, eu vou dizer uma coisa para vocês.
quanto mais Deus me dá a mensagem da graça, como eu vejo que Jesus é a expressão exata de Deus como pessoa. Hoje eu entendo de uma maneira tão profunda o que Jesus quis dizer quando Felipe falou assim: mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse: Felipe, eu estou tanto tempo convosco, como dizes, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Gente, porque Jesus é a expressão exata de Deus como pessoa, porque Deus é uma pessoa simples. É uma pessoa tão simples, mas tão simples, mas tão simples. Deus é uma pessoa apaixonada e uma pessoa apaixonante. Deus é puro mel. Deus, ele é uma manteiga derretida. Deus ele se derrete por nós. Deus é apaixonado pela sua criação. E se você que está assistindo esse vídeo quer este Deus que é apaixonado por você e também é uma pessoa apaixonante, que é derretido por você, é uma manteiga derretida por você, que Ele quer te adotar como pai, Ele quer que você passe a eternidade com Ele, basta você confessar Jesus como Salvador, porque a salvação só é através de Jesus Cristo. E é de graça e é pela graça. Se você quer este Deus maravilhoso que é apaixonado por você, repete essa oração comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu aceito a Jesus como Salvador da minha vida, porque eu reconheço que não posso salvar a mim mesmo. Muito obrigado por Jesus Cristo. Perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. É só isso, Isabel? Só. Só isso. E você que fez esta oração, você é a pessoa mais feliz desta terra. E você seja bem-vindo à família de Deus. E quando acabar a pandemia, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa.